Depois vamos todos juntos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 13. Se coloque de pé para a leitura da palavra e abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13, vamos ler até o versículo número 11. Jeremias 13, do verso 1 até o verso número 11. A palavra de Deus diz assim: Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que temos a oportunidade de ouvir mais uma vez nesse dia. Estamos reunidos aqui para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. O que precisamos é ouvir realmente a Tua palavra, Pai. Não as histórias dos homens, não as filosofias, não as doutrinas de homens, mas sim a palavra de Deus. Palavra poderosa para mudar a nossa vida, poderosa para nos dar direção, para trazer luz para o nosso caminho. É esta palavra que queremos ouvir do Senhor essa noite. Alimento sólido para a nossa vida, que nos mantenha de pé e que mude o caminho que devemos andar, Pai. Fala conosco pela Tua palavra e usa a minha vida, é o que eu te peço de novo essa noite, Pai. Fala através de mim, usa-me, Senhor, como um instrumento Teu, com a unção do Espírito Santo eu possa ministrar a Tua palavra, para que esta unção quebre todo jugo, toda barreira, todo impedimento, para que possamos todos ouvir a Tua voz nesse lugar. Oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amados, Deus falou ao profeta Jeremias, e isto foi registrado no livro de Jeremias, no texto que acabamos de ler. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o que podemos chamar de uma parábola encenada, uma parábola produzida não apenas por palavras, mas por gestos, por ações, por atitudes. E como toda parábola, ela tem o objetivo de mostrar uma verdade. Jesus, no seu ministério, contou e falou sobre diversas parábolas, mas sempre o propósito de Deus, ao trazer uma parábola, é, através de um elemento conhecido, mostrar uma verdade. Através de algo comum para o nosso entendimento, revelar da parte de Deus uma verdade para os nossos corações. Então a parábola é uma analogia, uma semelhança, para que nós possamos perceber a verdade de Deus. E Jeremias, no caso aqui, fez isto através de um ato.
E muitas vezes atos falam mais até do que palavras. Atitudes são mais fortes do que apenas as nossas palavras. E esse é um princípio que nós podemos entender aqui neste texto do profeta Jeremias. Mas o problema disso, queridos, é que hoje a gente se encontra diante de uma situação muito interessante, não é? É muito comum nas igrejas nós nos depararmos com o termo atos proféticos. Você já tomou conhecimento disso? Você já presenciou esses termos, né, que a igreja traz? Atos proféticos, então, são manifestações, são coisas que fazemos querendo transmitir uma mensagem, uma expectativa, e é comum, isso está se espalhando muito hoje em dia, e talvez até peguem textos como este para justificar as suas atitudes, não é? Mas o que precisamos entender é quem está governando isso aqui, quem está orientando isso aqui. Isso não nasce do coração de uma pessoa, isso nasce de Deus. A ordem a Jeremias foi dada por Deus. Hoje em dia nós justificamos as nossas atitudes com o tal do sentimento do coração. Dizemos, eu senti no coração que eu devia fazer tal coisa. Eu senti no coração que eu deveria realizar tal coisa. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, queridos. Então, há uma grande probabilidade da gente se enganar ou agir errado, nos deixar guiar pelo nosso coração, pelo sentimento, que muitas vezes está nos enganando, né? Infelizmente, esse é um quadro comum que nós temos visto hoje na Igreja de Jesus. Pessoas fazendo atos proféticos no intuito de transmitir alguma mensagem que elas sentiram de Deus por uma inspiração que deveria ser desta maneira, completamente desassociada dos princípios da palavra de Deus, do sentido da palavra de Deus, e muito diferente do que aconteceu aqui com Jeremias, embora este seja um dos textos invocados para justificar estes atos proféticos que nós temos visto por aí. Como toda parábola, inclusive aquelas que foram contadas por Jesus, uma parábola não se pode interpretar literalmente, porque a parábola, como eu disse aqui, ela apresenta um princípio e por trás do princípio traz uma verdade. Mas eu não posso interpretar literalmente aquilo que está sendo dito. Eu preciso buscar o sentido que Deus quer me revelar. E toda parábola deve ser interpretada dessa maneira. Buscar a verdade que Deus quer transmitir. Bom, então, Jesus contou uma história, Jesus falou uma parábola. O que ele quer dizer com isso? Não propriamente a história, eu não preciso me ater à história propriamente dita, mas sim o que ele quer transmitir com aquela história. O que ele quer que eu aprenda, porque a palavra de Deus não é proferida inutilmente. Quando Deus profere a palavra, ele deseja que a gente aprenda com a palavra, que a gente, no mínimo, aguarde, a cultive no coração, para que ela possa mudar a nossa vida. Então, quando eu vou interpretar uma parábola, eu preciso me perguntar o que Deus quer me dizer com isto, com esta atitude, com estas palavras, com isso que aconteceu. E da mesma forma, a gente tem que interpretar esse texto aqui de Jeremias. Olha, ele manda o profeta pegar um cinto, usar o cinto por algum tempo, depois esconder o cinto num lugar próximo a um rio, depois pegar o cinto e mostrar o cinto apodrecido. O que Deus quer ensinar com isso? A própria parábola, no caso, é quase que autoexplicativa, porque Deus depois, no final, dá a explicação, como muitas vezes Jesus fez. Não é? Jesus contava as parábolas e de repente as pessoas não entendiam, algumas até os próprios discípulos não entendiam, então depois ele explicava. Ele dizia o significado, o que queria simbolizar cada elemento daquele mostrado na parábola que ele contou. E aqui a gente precisa aprender, queridos, a interpretar a palavra de Deus dessa mesma maneira. Não nesse caso da parábola, no sentido literal, mas sim no que Deus quer nos revelar, qual a verdade que Deus quer transmitir para nós. E a parábola, ela sempre traz uma lição, e é uma lição espiritual. Toda vez que Deus se utiliza de uma parábola para transmitir uma mensagem, Ele quer nos dar uma lição espiritual. E lições vindas de Deus, é bom que a gente aprenda, é ou não é, irmãos? As lições da escola, muitas vezes a gente não aprendeu, né?
Muitas vezes a gente empurrou com a barriga, a gente passou raspando, a gente hoje até nem se lembra mais delas. Você se lembra de todas as lições que você recebeu na escola? Você se lembra de todas aquelas formulinhas, daquelas coisinhas? Não, você não lembra mais, porque elas só serviram para você passar adiante. E você passou e esqueceu delas. Mas as lições que vêm de Deus, é bom que você não esqueça. É bom que nenhum de nós se esqueça delas, porque são lições preciosíssimas para a nossa vida. No contexto da parábola aqui contada por Jeremias, Deus queria transmitir uma mensagem para Judá, o reino do sul. Já nesse tempo, Israel havia se dividido e Deus estava tratando com o reino do sul, chamado Judá, e queria transmitir para eles uma mensagem. Queria transmitir para eles uma lição espiritual. E olhando para o contexto, eu posso fazer um paralelo com aquilo que Deus quer hoje transmitir a nós como igreja. Há muita semelhança nas situações aqui. Então, eu creio que essa parábola extrapola o contexto daquele momento. Ela vem para hoje. Como toda a palavra de Deus é atual, irmãos. Ela é para mim, é para você, é para hoje. Tudo que está escrito. O apóstolo Paulo mesmo disse isso a Timóteo. Toda escritura é inspirada e é útil para o ensino. Entende isso? Então a parábola que está aqui não é apenas para eu olhar como algo do passado, mas para trazer para a minha realidade. E aí eu preciso olhar para o contexto. E olhando para o contexto, traçar uma semelhança com a nossa situação hoje. E isso eu creio que nós conseguimos facilmente. Porque Deus está falando a Judá, o reino do sul. O reino do norte, a essa altura, já estava praticamente dissipado. E o Senhor está agora trazendo uma palavra pelo profeta para estes de Judá. E a situação que eles estavam vivendo nesse momento não era muito diferente da situação do reino do norte. Uma situação de corrupção. Corrupção em todos os sentidos na nação, começando do poder até o povo. Corrupção no relacionamento com Deus. Esse era o contexto em que esta parábola foi proferida. O povo estava completamente corrompido. O rei que reinava em Judá, Jeoaquim, também estava completamente corrompido, não estava comprometido com os propósitos de Deus, nem com os princípios de Deus, e tinham completamente abandonado a Deus, queridos. Por isso veio a invasão da Babilônia, por isso foram tomados cativos, por isso tudo aquilo que a história bíblica narra para nós. Mas, nesse texto, Jeremias está trazendo um alerta a esse povo que está vivendo essa situação. Veja Jeremias capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho para entender o contexto. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O texto bíblico diz assim: porque dois males cometeu quem? O meu povo. Olha como Deus se refere a ele. O meu povo. Deus pode se referir assim a nós hoje? O que você acha? Nós não dizemos que somos o povo de Deus, então Deus muito bem pode nos chamar de meu povo. Se Deus nos chamar de meu povo, está chamando corretamente, concorda? E nós somos povo de Deus. Mas olha como estava o povo de Deus naquele tempo. Veja o versículo 13. Dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Cavaram cisternas rotas que não retêm água. Esse versículo ilustra como era a situação do povo de Deus naquele momento. Primeiro Deus diz, me deixaram, abandonaram o Senhor e cavaram cisternas. A atitude de cavar cisternas denota uma independência do povo em relação a Deus. Ele diz assim, eu sou o manancial de águas vivas, mas eles querem outras águas. Por isso cavam as suas próprias cisternas, para armazenar a sua própria água, para não depender nem precisar de mim. Então, a atitude é uma atitude de independência em relação a Deus. Abandono de Deus e independência. Mas Deus diz, mas essas cisternas que eles estão cavando são cisternas rotas.
que não retêm água. Tentam de todo jeito reter água, mas não conseguem reter, porque abandonaram a verdadeira água, que sou eu. É isso que o Senhor está dizendo ao seu povo. E aquele povo estava, por causa disso, vivendo, mas vivendo longe de Deus. Deus os chama e nos chama de meu povo. É de Deus, é dele, somos dele, meu povo, quer dizer que é dele, concorda? Então nós somos dele. Se somos dele, temos o direito de andar longe dele? Não. Temos o direito de nos tornar independentes dele? Não, não temos, somos dele. Ele é o possuidor. Eu sou dele, então não posso viver independente dele. Não posso viver longe dele. E era assim que estava vivendo aquele povo. E é assim muitas vezes que nós, igreja, povo de Deus hoje, em determinados momentos da nossa vida estamos vivendo, estamos experimentando esse desejo de independência, esse desejo de estar independente da fonte que é o Senhor, não é? Esse desejo de simplesmente andar longe dele. E isso é causa de muitos dos nossos problemas, porque a Bíblia diz algumas coisas importantes que nós temos que entender. Abra comigo aí a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 5. A carta do apóstolo Tiago, no capítulo número 4, no versículo 5, há um versículo interessante que diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. O que diz o texto bíblico é que Deus tem ciúmes de nós. A gente está acostumado a considerar o ciúme como algo muito negativo, e de fato quando é um sentimento destrutivo, não é? Mas o ciúme, no sentido bíblico que o texto apresenta, é o desejo de cuidar, o desejo de ter perto, o desejo de ter exclusividade na nossa vida. E a Bíblia diz que o Espírito, com letra maiúscula, então se referindo ao Espírito Santo, que habita em nós e habita em todos os crentes, ele tem ciúmes de nós, porque deseja ser exclusivo na nossa vida. Então ele deseja que eu esteja apegado a ele e não longe dele. Que eu esteja próximo a ele e não distante dele, irmãos. Então, é isso que o Senhor está aqui nos ensinando. E Deus queria a mesma coisa com o seu povo, chamado Judá, naquela época. Jamais foi plano de Deus que o seu povo se afastasse dele, ficasse independente dele. Muito pelo contrário, ele os queria ligados a ele, ele os queria envolvidos com ele, e esse é o desejo de Deus para nós também. Por isso a parábola contada por Jeremias. E o objeto daquela parábola é um cinto que nós atrelamos à nossa cintura, que está muito bem grudado em nós, muito bem firme na nossa vida. Não é assim o cinto? O símbolo é este. Este era o relacionamento que Deus queria com o seu povo. Que seu povo fosse para com ele como um cinto nele próprio, que estivesse sempre ligado, atrelado a ele e junto a ele. O cinto está junto de nós, está ligado a nós, está atrelado a nós. Assim Deus queria que o povo dele estivesse. Assim Deus quer que nós hoje, povo de Deus, estejamos ligados a ele, atrelados a ele, como um cinto sobre ele. Esse é o desejo de Deus, e foi por isso que Deus mandou Jeremias contar essa parábola. Só que as mesmas coisas que afastaram Judá e Israel de Deus, também hoje tentam nos afastar de Deus. A mesma corrupção tem tentado invadir a igreja, o povo de Deus. As mesmas coisas tentam competir com a nossa atenção para com Deus e para as coisas de Deus. E por isso começamos a nos tornar independentes. E começamos a gradativamente nos afastar de Deus. Não ser mais aquele cinto justo nos lombos de Deus, mas sim automaticamente, gradativamente, nos afastando. E não serve para nada um cinto que não aperta, não é, irmãos? Não serve para nada um cinto que não está junto, que não está ligado, que não está ajustado.
ele não serve para o seu propósito. Então, essa é a grande mensagem de Deus nessa parábola. Volta lá na parábola em Jeremias capítulo 13 e vamos tentar entender e perceber o que isso tem a ver conosco enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Versículo 1 e 2 diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Um cinto de linho que Jeremias teria que comprar e colocar na sua cintura, mas não colocá-lo na água. Compre o cinto segundo a palavra do Senhor. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e o pus sobre os lombos. Versículo 1 e versículo 2 que acabamos de ler aqui. Vamos tentar entender o que Deus está dizendo. Bom, um cinto que tinha que ser comprado, o símbolo do cinto eu já expliquei para você, o que ele simboliza, o nosso relacionamento, a nossa proximidade de Deus, e ele não poderia ser encostado na água. Ele não poderia ser, de alguma forma, contaminado com a umidade da água. A água, nesse exemplo específico aqui desta parábola, se mostra um elemento negativo, um elemento de corrupção, um elemento de contaminação. Porque aquele cinto, se fosse submetido à umidade, ele estragaria, como posteriormente, no desenrolar da história, vemos que ele estragou. Então a água, nesse aspecto, a água muitas vezes é usada como um símbolo de Deus, como um símbolo das coisas boas de Deus, do Espírito Santo, uma série de coisas. Mas no contexto dessa parábola, a água é usada como um símbolo negativo, um exemplo de um elemento negativo que poderia fazer com que o cinto apodrecesse. A presença da água como um elemento contaminante ali naquele cinto, a umidade provocada pela água, faria com que o cinto apodrecesse. Então, Jeremias usa o cinto. A primeira ordem de Deus foi: compre o cinto, use o cinto e não deixe o cinto encostar na água. E assim ele faz, e ele usa o cinto em volta da sua cintura, simbolizando aquilo que Deus realmente queria: um povo atrelado a ele, um povo grudado a ele, um povo ligado a ele, sem nenhuma contaminação, sem nenhum elemento contaminante que provocasse um apodrecimento e, por consequência, uma inutilidade. Porque se o cinto apodrecer, ele não serve para mais nada. Então, o que Deus queria mostrar é como ele desejava que fosse o seu relacionamento com o seu povo. O povo como um cinto de linho, bem ajustado, bem ligado a ele, bem assentado, junto a ele, junto ao corpo. Assim o Senhor desejava, e longe da contaminação, longe da água, longe daquilo que poderia, de alguma maneira, estragar. Aí vem a segunda ordem, versículo 3 do texto, diz assim: então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, ele estava usando o cinto, dispõe-te, vai ao Eufrates, que é o nome do rio, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Nesse momento, Deus manda que ele retire o cinto, leve até próximo ao rio Eufrates, encontre ali a fenda de uma rocha e escave, coloque o cinto ali e ali deixe este cinto. Então, a ordem é: pegue o cinto, esconda o cinto e vamos ver o que vai acontecer. O cinto, então, deixou o seu lugar de origem. Concorda? Aonde o cinto deveria permanecer? Na cintura. Bem atrelado, bem firme, bem ligado, bem próximo ao corpo. Ao tirar o cinto e enterrar o cinto deixou de estar no seu lugar. Assim o povo de Deus estava fazendo, se afastando do Senhor, experimentando independência, longe do que o criou, longe da fonte de águas vivas, querendo guardar a sua própria água com cisternas rotas que não retinham água de maneira nenhuma. Então o cinto saiu do seu lugar e ficou escondido na fenda de uma rocha, num lugar inóspito onde ele não deveria permanecer. E foi a permanência daquele cinto naquele lugar que causou todo o problema. Porque aquela fenda, próxima ao rio Eufrates, certamente absorvia muita umidade
umidade vinda daquelas águas. A fenda, então, absorvia essa umidade e ela, então, se tornou um lugar impróprio para armazenar um cinto. Aquele cinto que deveria ser mantido longe da umidade, agora estava ali num ambiente impróprio para ele. O que nos afasta de Deus? Exatamente o mesmo princípio que Deus está ilustrando nessa parábola. Quando eu deixo de estar aonde eu deveria estar e passo a estar num lugar que eu nunca deveria frequentar. Eu deixo de frequentar o lugar que eu deveria frequentar e passo a estar automaticamente num lugar do qual eu deveria passar muito longe dele. O cinto não podia ficar perto da água. O cinto não podia absorver naquela umidade que seria um elemento destruidor. E para lá ele foi e lá ele permaneceu. Assim acontece com o povo de Deus. Assim acontece conosco. Deixamos a presença de Deus. Deixamos de estar ligados a Deus, próximos a Deus, juntinho a Deus, e vamos para longe de Deus. E automaticamente, longe de Deus, estamos próximos do lugar que não presta. Estamos próximos do inimigo de Deus. Porque, como já disse diversas vezes aqui, não existe estágio intermediário. Ou estou com Deus ou estou com o diabo. Não tem um estágio de neutralidade. Ou estou perto de Deus ou estou perto de Satanás. Então, à medida que eu deixo a presença de Deus, eu me ligo à presença do maligno. E começo a estar e permanecer num lugar onde não deveria estar, muito menos permanecer. O estar, de repente, já seria um problema. Agora, a permanência é terrível. Por isso a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Assentar-se é permanecer com quem não deveria permanecer, comungar com quem não deveria comungar, fazer parte do que não deveria fazer, e longe de Deus, estou ali sob a influência de tudo que é contaminante para a minha vida e que vai apodrecer a minha existência. Ali está o cinto no lugar onde não deveria estar. E segundo a ordem do Senhor, Jeremias foi lá e colocou o cinto naquele lugar. E aí a Bíblia diz o que aconteceu com ele. No versículo 6, diz assim: passados quantos dias? Muitos dias. Não diz quantos dias, mas foram muitos dias. Foram dias de permanência daquele cinto naquele lugar que ele não deveria permanecer. Disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e, por consequência, para nada prestava. O que aconteceu com o cinto? O cinto apodreceu. Cinto era para ficar aqui, grudado, pregado aqui, atado aqui, próximo. Mas ao ser retirado daqui, ao ser levado para um lugar contaminante, está sob a influência de um ambiente contaminante, ele simplesmente absorveu aquela umidade, absorveu aquele elemento contaminante e, como consequência, devido à permanência ali, ele apodreceu. E cinto podre não serve para nada. Ele podia até pegar o cinto, ver que ele está podre, vou botar o cinto. Quando ele fizesse assim, o que acontecia? Rasgava o cinto. Cinto podre não serve para nada. Nem para enfeitar. Cinto podre não tem utilidade nenhuma. Quando o cinto apodreceu, ele se tornou completamente inutilizado. Não tinha utilidade, não servia para o seu dono, para o seu possuidor. Não servia para nada aquele cinto, a não ser para ser jogado fora, colocado no lixo. E aí, queridos, a lição que fica para nós, povo de Deus, que estamos aí diante de corrupção, diante de palhaçadas na igreja, né? Diante de uma avalanche de doutrinas erradas, de heresia, de um monte de coisa. Como se não bastasse os inimigos de fora, tem os inimigos de dentro da igreja. Nós estamos aí. E de repente, doutrinas e coisas e mais coisas têm nos ensinado, têm nos levado para longe, o mundo tem nos atraído, né?
as fendas de rochas úmidas, aonde achamos que por algum tempo podemos permanecer, tem nos afastado do lugar onde deveríamos estar, a presença de Deus. Temos deixado a presença de Deus e temos nos contaminado com a umidade desse mundo. Temos nos contaminado com a proximidade das coisas ruins desse mundo. E é isso que tem acontecido conosco. Qual o problema disso? Todo o problema. O risco que corremos é o mesmo risco que aquele cinto correu e que de fato aconteceu. Apodreceu e não serviu mais para nada. O maior risco que nós corremos quando nos afastamos de Deus é a gente apodrecer e a gente não servir para nada. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora. Assim disse o Senhor. Então isso é para a gente pensar, isto é para a gente refletir, porque muitos de nós começamos bem a nossa jornada. Assim como o povo de Israel experimentou momentos bons na presença de Deus. Só que eles viviam assim, né? Momentos bons, momentos maus. Vinha um rei bom, o povo se tornava bom. Vinha um rei mau, o povo se corrompia, ficava ruim, se afastava. E assim aquele povo ia, né, de altos e baixos. Mas já experimentaram bons momentos. Assim como muitos de nós. Estamos hoje na igreja, somos hoje cristãos, estamos frequentes no culto, estamos buscando a Deus, estamos em oração, participando dos trabalhos da igreja. Muita gente eu já vi nesses 15 anos aqui da igreja, que começaram muito bem, não é que por algum tempo foram muito firmes, foram muito corretos, e assim andavam bem com Deus e com os irmãos, e por muito tempo foram bem na sua vida cristã. Depois deixaram a sua posição. Depois deixaram o seu posto, depois se afastaram do povo de Deus, depois se afastaram da igreja, depois se distanciaram e foram para lugares muito ruins e presenciaram e vivenciaram coisas muito ruins. Ficaram em ambientes muito ruins, sofreram influência de elementos contaminantes desse mundo por muito tempo em suas vidas. E alguns desses simplesmente apodreceram. E hoje não servem mais para nada. Perderam a visão de Deus, perderam a direção de Deus para as suas vidas, porque não estão mais na presença de Deus. Não estão mais ligados a Deus. Se desligaram. Estão como ovelhas desgarradas. Simplesmente se desligaram. Se afastaram. Como aquele povo de Judá. Embora chamado por Deus de meu povo, já não tinha mais nada neles que os identificasse como povo de Deus. Adoravam outros deuses, tinham superstições, mandingas, um monte de coisa, né? Viviam completamente alheios à palavra de Deus, gostavam muito de atos proféticos, gostavam muito de experiências subliminares, mas de Deus mesmo não tinham nada, né? E assim se afastaram do Senhor. Simplesmente deixaram de estar aonde deveriam estar. E sofreram as consequências para Judá foram terríveis, irmãos. Como são terríveis as consequências hoje, para as pessoas que vivem essa situação que eu relatei para você. E aí, quando você pensa nesse afastamento, a gente às vezes tem uma tendência de pensar que ele é provocado por grandes pecados, por grandes erros, né, que tornam-se escandalosos, evidentes na vida da pessoa. Ela foi embora, ela se afastou porque ela traiu, porque ela adulterou, porque ela isso, ela aquilo, roubou, sei lá, matou. Coisas assim, né, absurdas que você diz. Não, então é por isso. Mas não é bem assim, queridos. Às vezes não são esses pecados grosseiros que fazem o cinto apodrecer. Veja, o cinto não apodreceu na parábola de um dia para o outro. Você entendeu isso? Esse é um sentido da parábola. O cinto não ficou podre de um dia para o outro. Deus não disse a Jeremias: enterra o cinto. Ele enterrou. No dia seguinte, vai lá ver o cinto. Pegou, o cinto estava podre. Não. A Bíblia diz que passaram muitos dias. Então, o processo de apodrecimento do cinto foi um processo gradual, gradativo e progressivo. Dia a dia, aquele cinto longe de onde deveria estar, submetido ao ambiente hostil em que estava, dia a dia ele ia apodrecendo um pouquinho. Então não foi um pecado grosseiro que levou a maioria dessas pessoas que um dia começaram bem na igreja.
mas foi um afastamento gradual. Foi um esfriamento gradual das suas vidas, da sua fé, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com a igreja, que fez com que elas gradativamente fossem esfriando, enchendo sua vida de umidade indevida e, no final, apodrecendo completamente. São pequenos desvios da presença de Deus que vão se acumulando na nossa vida, que vão nos levando cada vez para mais longe de Deus. Então, a parábola, ela traz um alerta. Como ela trouxe um alerta para Judá. Judá poderia ter evitado o que aconteceu. Se o povo simplesmente ouvisse a palavra de Deus e dissesse assim, peraí, está falando comigo isso aí. Esse negócio aí está falando comigo, eu tenho que mudar a minha vida. Se cada um naquele povo tivesse ouvido aquela parábola e tivesse tomado uma decisão de mudança, o pior não teria acontecido. Assim é a palavra de Deus. A cada vez que você vem à igreja e Deus fala com você, Ele está requerendo de você uma mudança de postura, de atitude, para que não aconteça coisas piores. Então, se você der ouvidos à voz do Senhor e tomar uma decisão de mudança, você pode interromper o apodrecimento, mesmo que você já esteja bem longe, mesmo que você já esteja lá na roda dos escarnecedores, mesmo que você já esteja lá no meio daquela umidade toda. Mas se você hoje ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz, não endureça o teu coração. Não endureça, volte-se para Deus. Ele é poderoso, Ele é rico em perdoar, em restaurar a sua vida. Então a palavra vem para produzir restauração, para que você volte à proximidade. E são os pequenos desvios que têm te levado para longe. Eu disse, não são os pecados grosseiros, porque esses a gente identifica mais facilmente, queridos. Às vezes os pecados grosseiros são a consequência do afastamento. Você vai se afastando, até que aquele grosseiro pecado acontece. É como Pedro. Pedro, quando negou Jesus por 3 vezes, ele foi se afastando gradativamente. A Bíblia diz que ele já observava Jesus de longe, ele já se assenta ali na fogueira com o pessoal, e aí ele começa naquele ambiente e tal, até que vai chegar e vai culminar com a sua negação. Aí o pecado grosseiro. Mas não é o pecado grosseiro que vai te levar embora. É o afastamento gradual. Ah, me entristeci com a igreja, o pastor não falou comigo, aquele irmão me deu um pisão no pé, estava fedendo a CC. Aí começa, né? Começa gradativamente se afastando, né? Começa gradativamente indo um pouquinho para mais longe. Por coisas bobas, por coisas simples, mas que produzem um afastamento de você. Tirando você do lugar onde você deveria estar e nunca deixar. E se há um lugar que a gente deve estar e nunca deixar, é a presença de Deus. E por consequência, a casa de Deus. Hoje em dia está na moda dizer que você pode ser crente e não estar na igreja. Isso é a maior mentira do diabo. Crente em casa, crente independente, cisterna rota que não retém água. Tua vida está secando e você não está vendo isso. Que o diabo tem te enganado, dizendo que você pode ser crente em casa. E você está secando a cada dia, não retém nada na tua vida, está minguando, a água entra e sai e você não retém nada. Assim tem muita gente vivendo hoje, amados, porque se afastam da presença de Deus, e a presença de Deus está também na igreja, está na comunhão dos irmãos, é na comunhão dos irmãos que Deus opera a sua bênção, diz a Bíblia, então não há como fugir disso. E a gente vai gradativamente, hoje é um futebol, amanhã é uma novela, outro dia uma programação qualquer, um aniversário de família, e você vai. Gradativamente, se afastando. E quanto mais se afasta de Deus, mais perto do diabo vai ficando. Mais perto dele vai você se aproximando, e aquele ambiente, aquela umidade, aquela coisa ruim vai te envolvendo, vai se penetrando em você, como aquela umidade vai penetrando naquele cinto, vai se espalhando nas fibras do linho, vai se emprenhando naquele lugar, até que tudo esteja tomado de uma podridão que fede e que tira completamente a tua utilidade para Deus. É isso que tem acontecido. Aconteceu com Judá, acontece com a igreja, tem acontecido com muitos de nós. As fendas estão nos atraindo, as fendas da rocha, e não é da música da Fernanda Brum, as fendas da rocha estão te atraindo, estão te levando para longe, para que você esteja e permaneça no lugar onde não deveria estar, nem muito menos permanecer.
E aí a gente vai deixando, e gradativamente abrindo brechas. Meu amado, uma barragem não explode de uma vez. É um buraquinho que é feito, do qual escoa uma águazinha, que vai aumentando, até aquilo tudo virar baixo. Por isso nós temos que ser, em todo o tempo da nossa vida como cristãos, criteriosos. A palavra de Deus fala de critério. Você sabe o que é critério, amado? Critério é você ter um padrão sobre o qual você decide as coisas. Um padrão sobre o qual você aponta direções para a sua vida. Esse é um critério. E o padrão que nós temos por critério é a palavra de Deus. É com ela que eu decido se devo ou não ir a algum lugar. É com ela que eu decido se devo ou não aceitar um convite. É com ela que eu decido. Ela tem os critérios para a minha vida. E é nela que eu vou retirar esses critérios. Agora veja o que diz a própria palavra. 1 de Pedro 4, 7. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pedro diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Está próximo. Se já estava próximo na época de Pedro, e agora? O que você acha? Está mais próximo ainda. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O que Pedro está dizendo, tenha critério, tenha sobriedade, não fique um crente bêbado aí, doido, fazendo tudo de errado. Seja sóbrio nas tuas atitudes, nas decisões que você toma, nas escolhas que você faz da sua vida. Diz o ditado do mundo, diz-me com quem andas e te direi quem és. Tenha critério nas pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Tenha critérios com as pessoas com quem você se dá, com os lugares que você frequenta, onde você se assenta, onde você permanece. E seja sóbrio, não se deixa enganar pela beleza das coisas, pelo ambiente de aparente espiritualidade. Veja bem aonde você vai, mesmo que seja uma igreja evangélica, mesmo que seja um show gospel. Veja bem para onde você vai, antes que seja tarde e você esteja cada vez mais sendo levado para longe de Deus, embora esteja numa pseudo-igreja que se diz de Deus. Veja bem para onde está indo você. Seja criterioso. E, amados, só há como ser criterioso quando temos um padrão bem estabelecido. Então, o padrão é a palavra. Então, eu tenho que ser firme na palavra. E quem é firme na palavra não faz concessões. Ah, mas não é bem assim, pastor. Tem gente com boa intenção. Você já sabe até o que eu vou dizer, né? Você até já sabe o que eu vou dizer, né? Tem gente com boa intenção, né? A palavra é o critério. Ela é que vai determinar. Se eu afrouxo na palavra, eu afrouxo em tudo, meu amado. Ah, não, eu tenho que ser bonzinho com as pessoas, eu tenho que aceitar as heresias de todo mundo, eu não posso julgar para não ser julgado, eu tenho que aceitar as palhaçadas, todo mundo fala, né? E aí vai. E o cinto vai apodrecendo. E o cinto vai apodrecendo pela contaminação do ambiente inóspito no qual ele foi colocado. E assim vai. Amados, nós devemos colocar em ordem a nossa vida, os nossos critérios. Muita gente tem um critério, não tem critério nenhum. A pessoa aceita tudo de qualquer um. É igual como eu falei aqui um tempo atrás na igreja. Não sei como alguém consegue ver um culto aqui em igreja e ir numas igrejas que vem por aí. Eu não entendo isso. Não, é tudo de Deus. Então você é louco ou eu sou louco. Alguma coisa está errada. Tem um louco na história. Ou é você ou sou eu. Não, a pessoa vem aqui, ouve a minha pregação, consegue ir numa outra igreja, numa palhaçada. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa estranha nisso aí. Então, não, é tudo de Deus. Tudo de Deus, não, pelo amor de Deus. Que Deus? Não dá. Não dá. Tem certas coisas que não dá para misturar. Então, alguns critérios da pessoa é não ter critério nenhum. Ela engole qualquer coisa. Ela aceita qualquer coisa. Basta se dizer crente que ela já está aceitando. E você abre mão do que a Bíblia te manda fazer. A história de que nós não podemos julgar é mentira. A Bíblia manda você julgar. A Bíblia só adverte que com a mesma medida que você julgar, vão medir você também. Então quem diz não vou julgar por causa disso, na verdade tem medo de julgar. Porque na verdade está tão errado que não quer julgar ninguém. Está com culpa no cartório, está com medo. Então é isso que é o princípio. Mas a Bíblia diz, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então a Bíblia manda julgar. Entende?
Então você tem que julgar. Você tem que discernir, porque no julgamento você está fazendo o seu critério. E a sua sobriedade é não ficar aí inebriado, né, com as coisas que são bonitas, que reluzem, mas que não são ouro. E aí você perde a sobriedade, perde o critério, e se deixa misturar, e se deixa enredar por tanta coisa errada. Então, amados, a gente tem que ter prioridade. E a falta de prioridade que leva a gente para longe de Deus. Veja só, todos nós sabemos que temos que servir a Deus, temos que ser fiel ao Senhor, temos que estar na igreja, temos que buscar. Mas a falta de prioridade é que é o problema. Eu nunca tive esse problema na minha casa, porque na minha casa tem sempre uma prioridade, servir a Deus. Qualquer coisa além disso a gente faz depois, quando der tempo. É só isso. Tá bom, não tem discussão, não tem briga. A gente pode ver futebol? Pode, quando não tiver culto. A gente pode ir numa festinha de aniversário? Pode, quando não tiver nada na igreja. A gente pode fazer tudo, desde que não tenha nada na igreja. A gente pode fazer tudo. Não é assim, minha esposa? Não sempre foi assim? Cadê meu filho? Está ali um deles. Era assim, meu filho? Sempre foi assim, né? Então é assim que acontece. Pode fazer qualquer coisa, desde que não seja na hora do culto. Né? Então é critério. Critério é critério. E assim a gente vai se deixando levar pela falta de prioridade na nossa vida. E ela se reflete em tudo. Uma pessoa que não tem prioridade, ela não sabe nem viver. Ela recebe um salário, joga tudo no lixo, ela não tem prioridade, não sabe o que paga primeiro, né? Ela não sabe para onde vai o dinheiro primeiro, então ela não tem prioridade, ela não sabe nada. Ela põe a vida toda dela a perder. A Bíblia tem até um versículo que fala disso. Recebe um salário e o colocam num saquetel furado. Entra tudo e vai tudo para o ralo, né? Porque a pessoa não tem critério, simplesmente não tem critério. Ela não sabe o que é mais importante. Vejam um versículo interessante, Atos 6:2. Uma coisa que tem muito a ver com o que eu estou dizendo agora. Atos capítulo 6, versículo 2, diz assim: então os 12, falando dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Veja, alguma coisa errada em servir às mesas? Não, não há nada errado em servir às mesas, mas a prioridade para aqueles apóstolos não era servir às mesas, era a palavra de Deus. Então, o critério fez com que viesse a decisão direcionada por Deus. Instituíram-se os diáconos. Foi a partir dessa necessidade que se institui os diáconos, porque eles precisavam se dedicar mais à palavra de Deus. Não é que eles não pudessem servir, eles tinham que se dedicar mais. É uma questão de prioridade. Então não há nada errado de servir, mas a prioridade é a palavra. Olha para a igreja como é que essas coisas são. A prioridade do culto é a palavra. A palavra tem que ter o lugar de destaque do culto. Ela é a prioridade do culto. Quando uma igreja é doida, o que acontece? A prioridade é o louvor. Louva-se por 1h20. Aí depois se faz 40 minutos de sugar ofertas. Sabe como é que é? O pastor ameaçando todo mundo com um gafanhoto devorador. Né? É isso. Dá, senão o devorador te arrebenta todo. Né? E fica ali 40 minutos sugando você, colocando culpa na tua vida. Você dá até o que você não tem. Não é assim? Aí depois vamos abrir a Bíblia aqui, ler esse versículo assim: amém, irmão? Deus abençoe, boa noite, tchau. Não é assim? Esse é o primeiro sinal de que a igreja está completamente doente. Não há nada errado em servir, mas a prioridade é a palavra. A prioridade é a palavra. Veja bem, quando o crente está doente, ele já não quer mais ouvir a palavra. Ele já começa a arrumar algum canto da igreja para se esconder, igual o cinto escondido na fenda da rocha, né? Aconteceu aqui muito na igreja. A pessoa começa a ver que a pessoa está mal por isso. Cadê fulano? Fulano não ouve a palavra há um tempão, porque está escondido num canto da igreja. Ele arruma um troço para fazer, sei lá, entra no ministério. Não, você é introdutor, fica lá fora, não quer nem saber. Tá, não vai ter escala, não quero escala, não quero ficar sempre lá fora. Porque ele não quer ouvir a palavra, entendeu? Ele tem problema com a palavra. Por quê? Quer se esconder dela. Né? Então ele arruma coisa para fazer para não ter que ouvir o saco que é a palavra. Né? Então ele não quer, ele não aguenta mais ouvir a palavra. Então as prioridades dele estão erradas. Está tudo errado. Não há nada errado em servir, mas a prioridade é a palavra de Deus. Veja só outra coisa que nos diz o Senhor, Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas 9, 57 ao 62. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, verso 57 ao final, diz assim:
Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A gente só guarda o versículo 62, já percebeu isso? Todo mundo guarda o versículo 62. Quem põe a mão no arado, olha para trás, não é apto e tal. Mas você viu os versículos anteriores? Tudo ali falava de coisas que são lícitas serem feitas. Cuidar do pai, cuidar da família, fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas Jesus disse: primeiro você me segue. Depois você cuida dessas coisas e com a minha ajuda, porque eu vou ajudar você. Esse é o segredo. Primeiro você dedica tudo a mim. Você é o cinto que se apega a mim. Depois eu faço tudo isso por você. Aí ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas estas coisas que você necessita, comer, beber e vestir, o Senhor vai providenciar para você. Mas isso é critério, isso é prioridades, não é? Então o que Deus está requerendo de você e de mim? Prioridades, critérios. Ah, mas tem coisa importante, tem coisa da família, tem isso, tem aquilo. Tudo isso é importante. Quando não tiver nada que Deus esteja requerendo de mim, aí isso tudo pode ser feito. Mas quando há algo que é requerido de mim, eu tenho que estar onde Deus quer que eu esteja, e não na fenda de uma rocha, apodrecendo na umidade que vem dessas coisas todas, apodrecendo na contaminação, que às vezes a gente deixa de estar na igreja, para estar num lugar, irmão, que só o Senhor, só a misericórdia. Ah, que lugar é esse? A tua cama. A tua cama é um lugar do inferno, quando você está deitada nela e o culto está acontecendo aqui. A tua cama é um lugar do capeta. Isso aí. Não pode ser assim, um inferninho, né? Você pensou na boate, né? Você pensou no centro de macumba, não. Às vezes a cama é o lugar do capeta. Entende isso? Prioridade, critério, é o que o Senhor está requerendo de nós. Quem põe a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Deixou de ser cinto, deixou de estar apegado, deixou de estar no seu lugar, na cintura, grudado ao seu possuidor, e passou a estar distante, cheio de influência negativa, apodrecido e não servindo para mais nada. Lucas 14, versículo 16 ao versículo 20. Lucas 14, verso 16 ao 20 diz assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. As mesmas desculpas aqui, para não atender ao chamado de Deus. As mesmas desculpas citadas por Jesus são aqui de novo, coisas lícitas, coisas que não são um mal em si mesmas, mas que na hora errada nos afastam do Senhor e do chamado de Deus para a nossa vida. Todo cristão tem um chamado. Então eu estou falando com todo mundo aqui que se diz cristão. Se você não é cristão, é apenas um espectador, não é para você essa palavra. Mas se você se diz cristão, você tem um chamado. Deus não chamou uns para trabalhar e outros para ficar sentado olhando para a minha cara. Deus chamou todos nós para alguma coisa, para multiplicar os dons e talentos que Ele tem nos dado. E a nossa inércia ou a nossa mistura fazem com que a gente perca a nossa utilidade. E é isso que tem acontecido hoje, como no tempo de Jeremias, e por isso veio a parábola. Então Deus, queridos, está nos desafiando, como desafiou aquele povo através dessa parábola. Lembra que eu falei no início da mensagem? Para entender a parábola, eu preciso entender por que Deus disse isso. O que Deus queria quando disse isso? O que Deus queria quando Jeremias fez isso? Queria sacudir aquele povo. Queria sacudir e dizer assim: vocês deixaram de ser o meu cinto. Vocês deixaram de estar apegados a mim.
e vocês agora estão na fenda de uma rocha úmida, estão contaminados e se apodrecendo a cada dia que passa e já não servem mais para nada. Então Deus está também nos desafiando essa noite. A palavra veio a nós para um desafio de mudança. Não é para você preencher um cheque e ver quem preenche o cheque maior, não. Tem igreja que só fala desafio nisso, né? Desafio é ver quem dá o cheque maior. Não, não é esse o desafio que Deus tem para você, porque esse é fácil. Se você tiver dinheiro, você dá o cheque maior. Esse é fácil, não é? Esse desafio é mole. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está desafiando a nós como igreja a sermos diferentes. Veja, Deus não está nos desafiando a ter o maior templo maior. Deus não está nos desafiando a termos o maior número de membros. Deus não está nos desafiando a sermos conhecidos internacionalmente. Deus está nos desafiando a não deixar o cinto apodrecer. Deus está nos desafiando a não sairmos do nosso lugar. Não deixarmos a nossa posição, que é o lugar onde temos que ficar firmados no cinto, na cintura do Senhor, apegados ao Senhor. É esse o lugar que nós devemos ficar e esse é o maior desafio para nós. Às vezes é fácil fazer outras coisas, o difícil é permanecer, irmãos. Amados, a coisa mais difícil é a perseverança. Pensa bem nisso. Fazer coisas, a gente faz muita coisa, dependendo da motivação, tu faz coisa dessa. Lembra quando se converteu, tu fazia coisa dessa. Estava motivado, ia para todo lugar, falava de Jesus para todo mundo. Fazer é fácil, amados. Difícil é continuar fazendo por 50 anos. Fazer é mole. Vamos fazer? Vamos, a gente vai cheio de gás, fizemos, construímos, aqui a catedral, beleza. Tá, vamos construir uma catedral todo dia durante 50 anos. Não tem descanso. Não tem um dia que você vai dizer, pronto, está construído, agora vamos admirar. Não tem isso. A vida cristã é uma construção diária. É todo dia construindo. É todo dia fazendo. Porque é na presença de Deus. E dela eu não posso me separar. Então eu não posso deixar o cinto apodrecer. Eu preciso preservar a minha vida com Deus. E o que mais você precisa preservar é isso. A sua vida com Deus. O seu relacionamento com Deus. Ele é mais importante do que qualquer outro relacionamento. É o único relacionamento que está acima do de marido e mulher. É o relacionamento com Deus, irmãos. É o único. Está acima de tudo. Até para amar. Eu tenho que primeiro amar a Deus, para depois amar meu próximo como a mim mesmo. Então, o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus está acima de qualquer coisa. Então, eu tenho que fazer tudo para preservar e não deixar apodrecer esse meu relacionamento com Deus. E o mundo quer que ele apodreça. E a vida com Deus é tão importante para nós, individualmente, quanto coletivamente. Veja, a igreja sofre a influência quando os seus membros se afastam. Você acha que em Judá todo mundo estava errado? Você acha que em Judá não tinha ninguém que ainda mantinha-se fiel a Deus? O povo estava corrompido, o povo estava uma desgraça, aí vieram os babilônios, tomaram tudo, arrebentaram, arrasaram. Mas você acha que todo mundo estava ruim? Não tinha um bom ali? Tinha, sempre tinha. A prova é que logo depois Daniel, os seus amigos foram levados, foram reconhecidos, que já eram fiéis antes. Mas mesmo sendo fiéis, sofreram o juízo que veio sobre a nação toda. Veja como o pecado faz mal e o meu pecado influencia no seu, amado. O pecado de um membro da igreja, ele respinga no outro. O que está acontecendo hoje com a igreja evangélica é por causa da palhaçada de alguns que respingam na gente. Isso acontece, queridos. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. O livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria, de Salomão. No capítulo 9, no versículo 17, no versículo 18, a Bíblia diz assim: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Um de nós que erra pode errar e destruir muitas coisas boas. Pode trazer muitos malefícios, ainda mais quando é a maioria que erra. Aí, irmãos, a situação fica incontrolável. Assim aconteceu com aquele povo. A maioria estava errando. A maioria estava se distanciando de Deus.
A maioria se tornou um cinto úmido, apodrecido, que não servia mais para nada, a não ser jogado fora. E aí, quando isso acontece, vem a sentença de Deus. E da sentença de Deus não há como escapar. Volta lá no texto, em Jeremias capítulo 13. Vamos ler a sentença de Deus a partir do versículo 8. Diz assim: então me veio a palavra do Senhor, dizendo, depois de tudo, depois da experiência de ter o cinto, de enterrar o cinto, de pegar o cinto de volta, no final vem a sentença de Deus. Assim diz o Senhor, verso 9, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Olha como Deus chama o seu povo. Aquele povo que no capítulo 2 ele disse, meu povo. Agora ele diz no verso 10, este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Você ouviu a sentença de Deus? Não é nada boa, não é nada agradável de ser ouvida. Mas me chama a atenção na sentença, é que o Senhor está dizendo, no versículo 9, deste modo farei apodrecer. Veja, os elementos destruidores e contaminantes colaboram para o apodrecimento. Mas o apodrecimento final quem faz é Deus. Ele diz, eu farei apodrecer. Eu farei apodrecer. E na sentença do verso 10, ele aponta 3 erros, 3 pecados que aquele povo maligno estava cometendo. Diz ele, primeiro, se recusa o quê? Ouvir as minhas palavras. Não querem ouvir a palavra, não dão prioridade para a palavra, ignoram a palavra, relativizam a verdade da palavra. Assim eles procediam. Que caminha segundo a dureza do seu coração. Coração duro e insensível era o coração daquele povo. E por fim, diz assim a palavra, e anda após outros deuses para os servir e adorar. Isso é a consequência. A consequência de não ouvir a palavra, a consequência é que o coração se endurece, porque é a palavra que quebranta o nosso coração. Como eu não ouço a palavra, o coração se endurece cada vez mais. É como a pessoa fora da igreja, cada vez mais fica endurecida, porque ela não ouve. Ah, mas ela ouve pelo rádio, ela ouve. Não, não é a mesma coisa. Ela se endurece a cada dia, ela vai empedrando a cada dia. E a palavra não mais pode amolecer o seu coração. E como consequência final, vai servir a outros deuses. Vai viver sobre outros conceitos, sobre outros princípios de moral, vai viver sobre aquilo que ela acha, sobre aquilo que dá na telha, o evangelho que ela concebe e não o evangelho da Bíblia. Então começa a servir e seguir a outros deuses. E todos esses pecados que vão se sucedendo nessa corrente de acontecimentos vão produzir a inutilidade da pessoa. No final, Deus diz, está inútil como aquele cinto podre. Não serve para mais nada, não tem nenhuma utilidade. Então esses pecados tornam a pessoa inútil para Deus. Embora ainda possam nominalmente serem chamados de povo de Deus, povo de Judá, igreja do Senhor. Mas muitas vezes Deus vai olhar e vai dizer, é igreja, é meu povo, mas é um povo maligno, porque não dá ouvidos à minha palavra, porque endurece o coração e se contamina com outros deuses e outros princípios que não são o princípio da minha palavra. Ainda podem ser chamados de povo de Deus, mas não servem mais para nada. Nós não estamos em busca de um nome. Não adianta que nome me dão. O que adianta é para que eu sirvo. Não adianta o título que eu tenha. O que adianta é a utilidade que eu tenho. Hoje em dia está na moda, né? Os pastores têm um monte de título, já viu? O pastor publica um livro, aí debaixo do nome dele vem um monte de título, PhD, P não sei o que lá, PQP, um monte de coisa assim, né? E vai lá, tá lá, um monte de título lá no nome do pastor. E agora? Para que serve isso? Serve para nada. Não tem valor algum. Não importa como me chamam, o que importa é para que eu sirvo.
Sirvo para alguma coisa? Valho alguma coisa. Não sirvo para nada? Não valho nada. Para nada mais presto, senão para ser jogado fora. É o que diz a palavra de Deus. E aí no final, no versículo 11, termina Jeremias dizendo assim: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim a casa de Israel. Crente tem que estar apegado ao Senhor. Nós, que somos cristãos, fomos feitos para viver apegados a Deus, grudados nele, grudado mesmo. Você lembra quando você se apaixonou a primeira vez? Que grude que você era. Lembra disso? Ligava um monte de vezes, né? Falava, tal. Queria ver todo dia, toda hora, né? Não era assim? Grude. É assim que a gente tem que ser para com Deus. Mas não só no início, por toda a vida, grudados no Senhor. Fomos feitos para viver grudados, atrelados a Deus. Deus não planejou destruição para nós, nem apodrecimento, muito menos, mas planejou que você viva sempre grudado a Ele, como um cinto de linho que serve para o qual foi concebido. Seja esse cinto, apegado ao Senhor. Cuide deste cinto que é você. Não deixe a tua vida apodrecer, meu irmão. Não deixe apodrecer a tua vida espiritual. Não deixe essas coisas contaminarem você. Viva apegado ao Senhor. Há uma promessa no Salmo 91 que diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o colocarei a salvo. O melhor lugar para nós é estar apegado ao Senhor. Não há lugar melhor do que esse. Amém? Apegue-se a Deus. Não deixe apodrecer a tua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, nosso Deus. Perto dele, junto a ele, é o lugar que nós temos que estar. Perto quero estar, junto aos teus pés. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é por vencer. Se comparado ao que ganhei, é pouco. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importa mais circunstâncias. Ele requer que você seja como esse cinto, grudado ao Senhor, ligado a Deus, junto ao Senhor, perto dele cada vez mais. Não se afaste do Senhor, não se afaste da presença de Deus, não vá para longe do Senhor, não busque a umidade desse mundo, não busque as coisas que esse mundo oferece.
Busque em primeiro lugar o Senhor. Do resto o Senhor vai cuidar. Eu queria fazer uma oração por você essa noite. Por você que, quem sabe, está um pouco afastado do Senhor. Quem sabe não está como gostaria de estar. Você que quer mais da presença de Deus. Se é contigo que Deus falou, venha fazer uma oração junto comigo aqui à frente. Entrega a sua vida no altar do Senhor essa noite. Coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero ser mais útil para o Senhor. Fala com Deus agora. Se é contigo que Ele falou, sai do seu lugar. Venha orar, venha se derramar na presença de Deus. Diga: Senhor, eu não quero estar longe de ti. Eu não quero a umidade desse mundo. Eu quero o calor da tua presença, Pai. Eu quero estar sempre ao teu lado, sempre perto do Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Eu não quero me afastar do Senhor. Eu não quero que nada me afaste da tua presença. Você quer orar? Fale com Deus agora. Fale com o Senhor agora. Entrega o teu coração a Ele. E Ele está aqui esta noite para aquecer a tua vida, para tirar toda a umidade, para tirar tudo aquilo que não procede de Deus e encher você com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, cuida dos meus irmãos aqui, Pai. Cuida de cada um deles, Senhor. Coloca as tuas mãos, traz calor, Senhor, espiritual para a vida deles. Tira toda a umidade desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, que eles estejam sempre perto de Ti, jamais longe do Senhor. Pai, aqueles que estão longe, aproxima novamente. Traz para perto de Ti essa noite. Que seja uma noite de mudança, de transformação, de proximidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, toca nesses irmãos, Senhor. Toca nessas vidas, Pai. Opera uma mudança, uma transformação. Para a glória do Teu nome. Que eles não sejam mais os mesmos. E que a partir de hoje tenham utilidade para o Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Louve o Senhor. Diga para Ele que você quer estar mais perto. Mais perto, Senhor. Junto aos teus pés. Não há prazer maior. Pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim Quero te ofertar, Senhor. quero te ofertar. Mas é pouco, é muito pouco, Pai. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me Glória a Deus. Louvamos ao Senhor nosso Deus. Glória a 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 Deus. Glória
Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado a Deus. Perto de Deus. Não abra mão dessa presença. Não abra mão desse lugar que você precisa estar. Grudado ao Senhor. Grudado a Ele. Amém? Nenhum mal te sobrevirá. Apegue-se a Ele de todo o coração. Ele cuida de você. Ele cuida da tua vida. Tira toda a contaminação da tua vida. Amém? Não esteja onde você não deve estar, mas esteja onde você deve estar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você.